primeiro, pra galera te conhecer um pouco mais, como que começou essa tua relação com o empreendedorismo? Você brincou que empreendedor nato e o meu sentimento é esse mesmo, assim. Meu Sim. sentimento é de que eu nasci empreendedor. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, que é Aparecida, conhecido como Aparecida do Legal, cara. Norte. E é uma cidade que 100% da cidade é comércio. Ela Sim. vive em função do turismo religioso. Eu brinco que lá os ricos de Aparecida são os donos de hotel, a classe média são os donos de loja e a classe baixa trabalha nos dois. É o que a gente tem, no Sim. final das contas. E eu nasci, minha mãe tem loja, minha família tinha loja, então eu convivi com isso desde muito novo. E desde muito novo eu já via alguns sinais. Por exemplo, a gente tinha um sítio. No sítio eu pegava ovos das galinhas, vendia para os vizinhos Que quando eu legal. voltava para a cidade. Minha mãe fazia compra para a loja dela, comprava roupa em São Paulo para vender lá. Eu vinha junto para São Paulo, comprava chaveirinho do Pokémon, comprava adesivo, comprava uma série de coisas para vender para os meus amiguinhos. Então eu sempre fazia o meu Uhum. dinheirinho ali, dava o meu jeito. E quando eu fui crescendo, essas coisas foram se multiplicando e se tornando cada vez mais presentes. E aí eu tenho um momento que foi muito legal da minha história. Eu estava no meio da faculdade e estava muito nessa dúvida de qual que é a hora para empreender, quando que eu devo começar a empreender. E eu fui passar um tempo fora, eu fui estudar inglês nos Estados Unidos, aquele período de Uhum. férias, Uhum. 3 meses de faculdade e tal. E aí eu vi que o Seth Godin, que era um cara que eu sou Estupendo. super fã, que eu acho Sim. incrível, ele ia num teatro fazer uma participação, era uma peça interativa e tal. E aí eu falei, eu preciso conhecer esse cara. E aí comprei o ingresso, fiquei o dia inteiro, cheguei cedo, sentei na segunda fileira, o cara foi e sentou na minha frente. E aí poxa, cara, precisava muito conversar com você, queria te conhecer, sou seu fã, tenho um monte de livros seus no Brasil e tal. E aí eu perguntei pra ele, cara, e o que você acha? Qual que é a hora? Porque eu tenho muita vontade, eu sei que é o que eu quero fazer, eu sei que tá no meu sangue, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo, porque eu sou um moleque que tô no meio da faculdade, eu não tenho experiência, eu não sei se eu tenho a bagagem de gestão necessária, então quando é que eu escolho? E aí ele falou assim, você tem alguma coisa muito grande te prendendo? Você tem uma família que você precisa bancar? Você tem, por exemplo, a sua intenção de empreender pegando empréstimo para montar uma fábrica, um negócio grande? Eu falei, não, eu queria fazer software, trabalhar com tecnologia, queria fazer alguma coisa digital. Ele falou, o que de pior pode te acontecer? Eu falei, eu investi tempo nisso, colocar meu coração, colocar minha vontade e a coisa não dá certo. Falei, cara, se não der certo, você aprendeu pra caramba, você descobriu se isso é pra você ou não. E no pior dos casos, se você quiser ir pro mercado e ser contratado, as pessoas vão valorizar pra caramba a experiência que você teve, vão achar incrível. E aí eu Uau, que voltei legal, cara. super decidido a empreender. E quando eu voltei, conciliou ali o pessoal que eu tinha trabalhado numa empresa anterior, que eu fiz estágio, o Eric, que era o CEO da Praesto, ele saiu para fundar uma outra empresa focada em marketing digital, que era o que eu fazia nessa outra empresa. Uhum. E aí me convidou para ser sócio, eu falei, eu acho que é uma boa. E Uhum. foi ali que começou a RD, eu tinha 20 para 21, tava Pra quem no não meio da conhece, para quem faculdade. não conhece a RD Station, fala um pouquinho quem que é a RD Station. Não sei se pode falar também de números, clientes, enfim, todo o Claro, potencial da. claro. Bom, a RD é uma empresa que tem hoje mais de 30 mil clientes, são mais de 2.000 agências parceiras, fatura, previsão para esse ano é um pouco mais de 200 milhões de reais. E ela nasceu basicamente tentando democratizar o acesso ao marketing digital. Uhum. Hoje é estranho a gente falar de algumas coisas, mas em 2010, 2011, uma pequena, média empresa ela não se via fazendo marketing. Ela não sabia o que era marketing digital, ela não sabia como fazer. Mesmo que ela tivesse noção o que fazer, ela não tinha muitas vezes a tecnologia para isso, Uhum. porque você vai fazer uma campanha de e-mail, um analytics, as ferramentas não eram fáceis, uma não conversava com a outra. Então a gente criou uma plataforma que pudesse permitir às pequenas e médias que elas gerassem resultados concretos Uhum. em cima de marketing digital, mas mais do que a plataforma, a gente começou junto todo um movimento de educação, de Total. ensinar, de mostrar o que era, como fazer.
E esse movimento é muito poderoso. Então, a gente tem um evento, por exemplo, a RD Summit, que é o maior da América Latina em marketing digital, botou 12 mil pessoas em 2019, estava caminhando bem para botar 15 em 2020. Veio a pandemia. Mas o blog tem mais de 1 milhão de acessos por mês, então tem todo um movimento, uma comunidade ali em volta disso que foi muito poderoso, né? E o software é a cereja do bolo. Que animal. E dentro dessa sua expertise, obviamente, nasceu o teu novo livro, Máquina de Aquisição de Cliente, porque a grande solução por meio da RD que você ofereceu aos seus clientes, falou assim, cara, também quero lançar mais uma ferramenta, né? Porque quem gosta de contribuição, né? O empreendedor gosta de servir, gosta de contribuir na ponta, lançou Máquina de Aquisição de Cliente e práticas modernas para gerar crescimento explosivo com marketing e vendas. Pois é, até sugestivo aqui, né? Eu gostei, cara, gostei. Qual que é a espinha dorsal? De onde surgiu a ideia, assim? E eu quero navegar um pouco sobre o teu livro, porque o teu livro vai trazer grandes insights, assim, pra galera. Eu quero trazer esses insights, assim, pra turma. Eu sempre tive esse gosto de compartilhar. Eu acho que isso está no DNA da RD, né? O blog, quando a gente começou, era basicamente eu contando o que eu estava fazendo e que estava dando certo. Tá. Então, assim, ó, tô fazendo isso aqui, tá funcionando, isso aqui foi legal, isso aqui eu testei e não deu certo. Então, ele já vinha muito desse compartilhamento, comecei a fazer palestras e acontecia a mesma coisa. E eu sentia falta de algo que fosse mais tangível, que eu pudesse dar de presente para alguém, de algo que fosse mais completo, mais denso, que tivesse começo, meio e fim, que tivesse uma metodologia inteira, que eu pudesse deixar de legado. E eu comecei a escrever o livro, comecei a fazer as coisas, veio a pandemia no meio, então deu uma balançada, deu uma bagunçada, mas era de deixar um legado. Inclusive todo o direito autoral do livro eu dou pro Gerando Falcões. Eu não ganho dinheiro com esse livro, do né? Edu Lira, né? Do Edu Lira. Faz um trabalho maravilhoso, sensacional. E a base dele, a base do livro, foi entender que você tem métodos, processos para fazer marketing e vendas para que isso torne para você a venda algo previsível, algo lucrativo, algo escalável. Então, a gente veio de uma era antes em que o marketing estava muito associado a você criar algo muito criativo, muito diferente, você fazer um anúncio e torcer para as pessoas virem. E o meu entendimento é de que a gente pode ser muito mais direcionado em ações que vão dar certo, que a gente pode medir, que a gente pode otimizar, que a gente pode melhorar. E a partir disso eu tenho clientes entrando mês a mês, que foi o que aconteceu na RD. Poxa, eu quero estar bem ranqueado para que o Word tal. Quando eu estou em primeiro lugar, tantos cliques eu ganho todo mês. Desses cliques, tantos eu transformo em contatos. Desses contatos, tantos eu faço relacionamento e passo para o vendedor. Desses, tanto o vendedor vende e eu tenho um número de clientes. Isso vai acontecer de novo no outro mês, e no outro mês, e no outro mês. E cada vez eu vou aumentando mais as minhas palavras-chave, eu vou melhorando o meu relacionamento, eu vou melhorando a minha qualificação de vendas. Então, com isso, eu vou tendo algo previsível. Teve até alguém que reclamou do livro, que colocou no review, falou, poxa, o cara colocou que era máquina, eu achei que eu ia ter cliente automaticamente. Falei, não, é máquina no sentido de você ter previsibilidade. Você tem um input e você tem um output. Então, eu tenho, sei lá, uma máquina de pipoca. Eu tenho que pegar o milho e jogar lá. Boa. E eu sei que vai sair a pipoca. Mas não quer dizer que a pipoca surge sozinha do nada, né? E eu acho que é esse um pouco do conceito. É entender que a gente tem práticas muito diferentes e que eu tenho que conseguir combinar elas de uma forma que, no fim das contas, eu tenha previsibilidade nos clientes que estão saindo ali.